Se você acha que o teste de VO2 é para ver só o VO2, você está muito enganado, tem muito mais informação de um teste desse. E se você quer entender um pouquinho mais sobre o que a gente consegue definir ali, fica aqui no vídeo. Eu sou o Vini e aqui no canal eu te ajudo a treinar consciência. Beleza. Se a gente pensar só no VO2, gente, a gente está pensando só no tamanho do motor. Mas saber só o tamanho do motor não significa muita coisa. Eu quero saber se esse motor é eficiente, qual que é a queima de combustível que ele faz, que mistura ele usa, quantos RPM ele consegue manter do máximo. Então tem várias coisas que a gente pode retirar disso, tá? Então, para começar, a gente tem que definir, no mínimo, além do VO2, os dois limiares. O que são esses limiares? Se você for olhar na literatura, tem milhares de nomes, tá? Limiar anaeróbico, limiar aeróbico, OBLA, máxima fase de lactato estável. É complexo. Então, para ficar fácil, a gente usa hoje em dia primeiro limiar, segundo limiar. Se for feito na máscara, que está medindo o consumo de oxigênio e a produção de CO2, a gente fala em limiares ventilatórios. Se você estiver furando o dedo e colhendo lactato, a gente fala em primeiro limiar de lactato, segundo limiar de lactato. Beleza. E o que eles definem? Eles definem o que a gente chama de domínios de intensidade. Seriam nossas zonas, tá? Fisiologicamente, a gente só tem 3 zonas. Bem diferente das outras, né? Mas são 3, tá? Primeira zona é abaixo do primeiro limiar, que a gente chama de moderada. Leve e moderada. Essa zona a gente consegue ficar muito tempo, tá? A gente consegue fazer essa atividade física por horas. Entre os limiares é o domínio de intensidade pesado, e aí a gente consegue ficar por muitos minutos, às vezes mais de hora até, mas é um período mais curto do que na primeira fase e é mais difícil de manter. Quanto maior a intensidade, menor vai ser esse tempo, tá? Tanto que quando a gente fala em FTP, que seria nosso segundo limiar, ele vai cair ali para 40 minutos ou para pessoas bem treinadas, 1 hora, né? Mais ou menos. Maravilha. Então, essa é entre limiares, domínio pesado. Se a gente passar do segundo limiar, aí a gente está no domínio extremo. E aí a coisa fica mais difícil, você vai fadigar logo. Então, acima do FTP, você tem que saber que você tem que tirar o pé. Esse domínio são minutos de atividade, tá? Você está se aproximando do seu VO2 e aí a coisa fica mais difícil. Então, são esses domínios, tá? 3 domínios de intensidade. Beleza. O que acontece em cada um deles fisiologicamente? Quando a gente começa a atividade física, é uma intensidade baixa. A gente não precisa de tanta massa muscular e aí a gente vai recrutar nossas fibras musculares menores, que são mais aeróbicas, que a gente chama fibras musculares do tipo 1. Elas são fibras resistentes à fadiga e elas têm muita mitocôndria, muita vascularização, então elas são muito eficientes. E elas usam gordura, usam carboidrato, o que você mandar para elas, elas vão usar como fonte de energia. Lactato, inclusive. Vai ter vídeo sobre isso, não se assuste, o lactato não é o vilão. Beleza, então, quando a gente está usando essas fibras, a gente vai ter um aumento da produção de CO2 e vai ter um aumento da necessidade de oxigênio, do consumo. Então, a gente vê isso medindo pela máscara. Você vai ter um aumento disso e tem um aumento da ventilação também, de maneira linear, porque vai ter que dar mais oxigênio, tirar mais CO2. O lactato vai se manter mais ou menos estável, tá? Às vezes ele dá até uma caidinha do repouso, porque a gente usa um pouco do lactato de maneira aeróbica, e aí ele fica estável, e essa é a primeira zona aí fisiológica. Quando a gente se aproxima do primeiro limiar, a intensidade está maior, então a gente tem que recrutar fibras maiores, tá? Unidades motoras maiores, e aí entram fibras do tipo 2. Essas fibras não são tão eficientes, elas têm que utilizar mais carboidrato, porque elas não têm tanta mitocôndria, tanta vascularização, e elas acabam sendo mais glicolíticas. Isso faz com que a gente aumente nossa produção de lactato. Sempre que a gente usa carboidrato, a gente produz lactato. Junto com esse lactato, vão vir H+, que é a acidose, né? Vem ácido também. E aí nosso pH tende a cair. Mas nosso corpo tem alguns sistemas que a gente chama de sistemas tampão para controlar essa acidez. Então o pH é uma coisa bem controlada no corpo. E aí nesse segundo estágio, entre os limiares, o pH fica estável porque a gente usa esse tampão, principalmente o bicarbonato, que vai manter o pH estável. Mas
ele vai produzir muito mais CO2, tá? Por causa desse tampão aí, uma das consequências é o aumento do CO2. E o CO2 é uma das coisas que estimula nosso centro respiratório e a gente tem que aumentar a ventilação para colocar mais CO2 para fora. Vejam bem, hein? Não é para entregar mais oxigênio. A princípio, a nossa respiração daria conta de manter essa ventilação de maneira aumento linear para o consumo de oxigênio. Mas, como a gente tem essa produção a mais de CO2, a gente tem que respirar mais para colocar o CO2 para fora. Aí a gente já começa a ver uma respiração muito mais intensa, a frequência bem mais alta, mas ainda é bem controlado. Maravilha. E o lactato subiu, tá? Aí é o primeiro ponto que tem uma subida importante de lactato. Então a gente vê isso também medindo lá, a concentração de lactato aumentou. A gente vai manter isso aí e começa a aumentar. No teste é incremental, então a gente vai aumentando. A partir do momento que a gente se aproximar e chegar no segundo limiar, aí a coisa começa a ficar diferente. Por quê? Mais fibras musculares que são menos eficientes são recrutadas para manter essa intensidade, e aí a produção de lactato é muito maior. A gente tem que lembrar que todas as fibras estão funcionando, hein, gente? Então, todo o metabolismo está ativado. Aí as fibras tipo 1 continuam trabalhando, tá? As outras estão vindo ajudar. Então, a gente sempre vai aumentando o recrutamento de músculo, mas está todo mundo... Então, o metabolismo vai acontecendo tudo junto. Beleza. Aumentamos esse recrutamento de fibra, produção de lactato muito maior, produção de ácido muito maior, mas o nosso corpo agora está sem os tampões, não está dando conta de segurar o pH. E aí começa a ter uma alteração de pH importante, e isso é uma coisa que estimula muito o nosso centro respiratório. E aí é a hora que a respiração vai para peixe fora d'água. Fica aquela respiração descontrolada, você vai estar chegando próximo da fadiga, porque a gente não consegue manter isso, tá? É uma respiração realmente, é ataque pineico, né, que a gente chama. Mas hiperventilou, tá? Hiperventilou, se a gente consegue medir pela máscara, o CO2 começa até a cair, a concentração de CO2 no sangue começa a cair, porque estamos respirando mais do que precisa, não é mais para colocar, não é nem para levar mais oxigênio, nem para tirar o tanto de CO2, já é para controlar a acidez mesmo, e aí, tanto que alguma literatura chama esse segundo limiar de ponto de compensação respiratória, que é uma hora que você tem uma alcalose respiratória para tentar segurar a acidose metabólica, tá? E aí a gente está próximo do fim do teste, você vai fadigar. Nessa hora a gente mede o lactato e aí o aumento de lactato foi bem alto, já está uma coisa meio exponencial. Se a gente for medindo a cada minuto, você vê que o negócio vai descambando lá, 8, 10, 12 e o céu é o limite, né? Então essa hora foi o que aconteceu aí, acabou o teste. Beleza, definimos bem esses limiares. Em cima disso, a gente vai criar as zonas. As zonas foram criadas em cima dessas 3 zonas, tá? Por motivo de melhorar o treino, melhorar o estímulo, foram criadas aí de 5 a 9 zonas, né? Depende do autor, você vai ver que tem vários tipos. Mas geralmente, zona 1, zona 2 está abaixo do primeiro limiar, zona 3, zona 4 entre os limiares e zona 5 para cima, acima do segundo limiar. E por que é interessante a gente definir bem isso? Existem várias maneiras de periodizar os treinos, aí você quer criar, sei lá, polarizado, piramidal, o que você vai fazer? Você vai polarizado, por exemplo, você gosta de treinar Z2, você vai treinar abaixo do seu primeiro limiar, ou próximo dele. Mas se você definir ele mal, você pode estar treinando achando que está fazendo Z2 e está fazendo Z3. E o que muda nisso? Quando a gente faz esse tipo de estímulo, o seu treinador, ou onde você viu esse tipo de treino, você está querendo estimular um sistema energético do corpo e ter o mínimo de fadiga com maior ganho de adaptação. Então, você quer estimular uma coisa, mas não quer estimular tanta fadiga. E conforme a gente vai aumentando o estímulo, então, se você queria fazer Z2 e está fazendo Z3, você não vai ter tanto ganho de adaptação a mais, mas você vai ter um ganho importante de fadiga. Por isso que é interessante definir bem as zonas. Uma outra coisa que vem muito interessante quando a gente avalia isso no exame é que a gente consegue definir em que ponto que esses limiares estão em relação ao seu VO2 máximo. Então, por exemplo, o seu FTP, que é o segundo limiar, se ele está muito próximo do seu VO2 máximo, quer dizer que ele está próximo do teto, tá? Então, aqui eu tenho o teto
e o meu FTP está 90%, 86% do teto. Talvez esse cara não consiga mais evoluir, aumentar o FTP dele, porque ele está batendo a cabeça no teto. Então, o que, que a gente tem que fazer? Tem que fazer um trabalho específico para aumentar o teto. Tem que subir esse teto. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho em cima de VO2, tiros de VO2. E aí, tem treinos específicos para cada coisa. O treinador sabe fazer isso, mas ele tem que aumentar o teto. Ao contrário de um cara que está com um teto alto, mas tem um FTP que está 70% do VO2. Aí ele pode trabalhar para subir FTP. E talvez ele não precisa fazer estímulos de VO2, porque são muito mais fadigantes. Lembra que eu falei? Quando você sobe lá nas zonas, a fadiga vem mais. Então, talvez você possa treinar sweet spot ou no FTP mesmo. Aí tem estratégias para fazer, mas a gente sabe isso. Então, você vai me perguntar, Vini, então todo mundo tem que fazer um teste desse? Acho que não. Dá pra gente. Eu fiz um vídeo sobre FTP e como descobrir o FTP aqui no canal. Acho que é legal. Você consegue fazer seu FTP e vários aplicativos usam a porcentagem do FTP para criar as zonas. E dá certo, tá? Lógico que eu acho que é legal casar isso com percepção de esforço para tentar afinar bem e você ter bem definidas essas zonas. Mas, se você é um cara que está buscando performance, já está treinando sério, tem uma graninha, está investindo no esporte, quer ser uma coisa bem séria, eu acho que vale a pena. Aí a gente está falando em detalhe e para o detalhe conta. Porque às vezes o cara está fazendo o treino certo, mas ele não está tendo adaptação mais. Então está treinando no VO2, mas não sobe, não sabe se subiu. Está treinando FTP, mas está batendo na parede, está muito fadigado. Então a gente pode definir exatamente quais são as zonas e aonde que tem margem para ganho. Eu acho que isso que é o interessante do teste, tá? Dá para a gente ver bem isso. Se você fez algum teste VO2, olha lá que você vai ver que tem a cada limiar está tantos por cento do VO2 máximo, a gente consegue ver isso legal. Além disso, tem outros, aí vem mais coisa que às vezes os testes mostram lá sua queima de Fat Max, que a gente chama, então qual que é a queima de gordura. Isso eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque também tem bastante confusão sobre esse assunto, mas é legal. Então tem várias informações ali que a gente pode retirar. Parte de respiração, ventilação, você tem uma ventilação adequada, como que é a sua reserva ventilatória. Tem várias coisas ali, tá? Mas o básico é isso. Pelo menos você tem que entender essa questão dos seus limiares. Beleza? Acho que é isso. Se ficou claro, faz um comentário aí, perguntem, me falem se vocês fizeram já o teste, o que vocês olharam, se vocês tinham olhado para isso. E vamos ver o que dá para a gente ajustar aí para melhorar vocês treinarem sempre melhor. Tem um amigo que está batendo lá na parede, o cara não consegue mais melhorar, não está evoluindo, manda esse vídeo para ele. Se você curtiu, dá um joinha, se inscreve no canal aí que vai vir mais conteúdo legal e vocês ajudam a gente a crescer. Beleza, galera? Valeu e sempre treinem consciência.